Por que muitas vezes o terapeuta tem poucos clientes? O que acontece que ele não consegue ter mais agendamentos? Ou o que acontece que parece que horas você tem cliente para atender, horas você oscila e não tem? O que há por trás disso? Nós vamos falar de questões práticas nesse vídeo, mas eu também quero falar muito de mindset, ou seja, o que está acontecendo na sua mente, no seu coração, na sua vibração, que muitas vezes faz com que você fique na escassez do que você está sentindo, do que você está pensando com relação ao seu trabalho, e isso afeta diretamente a quantidade de atendimentos que você faz num mês. Porque eu acredito que o que todo mundo mais quer quando é autônomo, profissional liberal, que é o caso do terapeuta, é ter essa certeza de que todo mês você vai ter atendimento. Todo mês você vai conseguir contar com um número X de clientes, com o faturamento X que você quer e se sentir seguro, né? Porque essa incerteza de hora tenho cliente, hora não tenho, um mês é bom, um mês é ruim, não é legal. E existem formas de você trabalhar sua mente, trabalhar sua vibração, planejar, projetar de maneira que você tenha essa segurança, diríamos assim. Ou ter essa certeza tão grande dentro de você que você nunca mais vai vibrar nessa escassez e nesse medo de não ter clientes, de não ter pessoas agendando, de não ter atendimentos. Então, vem comigo que hoje o nosso bate-papo vai ser muito bacana e eu vou te ajudar com relação a isso. Bom, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal e acompanha os vídeos por aqui, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações e fica ligado, porque muito em breve a gente vai começar uma semana muito especial, onde eu falo mais do Top Terapeuta e do método para você ser um terapeuta de 10 mil por mês. Então acompanha a gente nas redes sociais, que com certeza esse evento vai mudar a sua vida para sempre. Você não vai sair o mesmo depois dessa semana especial, tá certo? Olha só, o que me incentivou a gravar esse vídeo hoje foi ver um comentário na caixinha de perguntas de uma pessoa que colocou assim: quero saber por que parece que eu tô invisível para os clientes. Ela estava falando sobre divulgação, né? A proposta era falar sobre divulgação e ela veio com essa pergunta e eu pensei, nossa, será que algumas pessoas parece que se sentem assim? E eu senti que isso era uma dor mesmo. E aí eu comecei a refletir sobre isso e comecei a pensar sobre essa situação de uma hora tem cliente, uma hora não tem cliente, uma hora tem cliente, uma hora não tem cliente, uma hora a divulgação funciona, outra hora a divulgação não funciona. O que existe por trás disso? Porque olha só, uma frase que eu tenho usado muito, que eu vi o Bob Proctor falar e que faz muito sentido para mim é: sucesso significa 5% de estratégia, 95% mindset. Então eu comecei a refletir o que há por trás disso, porque eu já fui essa terapeuta. Eu já passei por momentos, eu e meu marido a gente brinca com uma expressão que nós falamos muito no nosso mastermind, né? Aquela coisa de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. A coisa tá boa, a coisa tá ruim, a coisa tá boa, a coisa tá ruim. Essa oscilação, ela desequilibra muito a gente, porque a gente quer ter resultado constante, a gente quer fazer o nosso trabalho todo mês, a gente quer ter cliente, a gente quer que as coisas vinguem, quer que as coisas aconteçam. O que acontece conosco? Porque assim, gente, nós temos que pensar que aquilo que está acontecendo na minha realidade, que está se manifestando na minha realidade, na minha vida fisicamente falando, que nesse caso o reflexo é ter, não ter cliente, ter, não ter faturamento, e essa insegurança, né, que existe fora, na verdade, é só um reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Eu já vivi muito isso, tanto como terapeuta, como empresária, com a minha empresa. O Douglas está aqui, ele está há quase 3 anos, né, Douglas, aqui na empresa. Ele sabe que a gente já passou por momentos em que os lançamentos foram ótimos, que a gente vendeu vários cursos, outros lançamentos não foram tão bons. E essa oscilação não tem a ver somente com a estratégia que a gente estava usando, mas com o alinhamento de tudo que está acontecendo. E o primeiro ponto a ser analisado é o profissional. No meu caso, como empresária, sou eu que sou a dona da empresa. Então, para a gente começar a ter mais confiança nesse sentido, é preciso um alinhamento interno. E aí eu pontuei algumas coisas aqui que eu acredito que são muito importantes nesse processo, tá? O primeiro erro que eu vejo, e que na verdade eu não quero ficar falando de erro, né? Mas é justamente a gente olhar para o que está dando errado. Se você fica focado em tentar entender por que você não tem cliente, você vai vibrar
nisto. Ou seja, você sempre vai estar com a sensação e com a incerteza de não ter clientes. Então, o seu foco tem que ser na solução. Ao invés de você se perguntar, por que eu sou invisível para os clientes? Por que os clientes não vêm? Por que eu não consigo ter atendimento? você tem que mudar essa pergunta. Já começa por aí. A pergunta está equivocada. Você precisa começar a se perguntar, como eu faço para ter mais clientes? Como eu faço para aumentar o número de clientes? Como eu faço para ter mais atendimentos? Como eu faço para ter mais agendamentos? Essas precisam ser as suas perguntas. Porque quando você foca naquilo que está dando errado, você está no ciclo da escassez. Você está focando no menos, você está focando no pouco, você está olhando para a realidade da escassez, que é não ter os clientes, que é não ver o trabalho funcionar. Quando você começa a focar como faço para ter mais clientes, como faço para ter mais agendamento, como faço para ganhar mais, né, financeiramente falando também, você está olhando para um outro lado, para o lado da abundância, para a certeza de que existe mais clientes para vir, existem mais possibilidades para chegar até você. Porque quando você sai da escassez e abre a sua mente para olhar para o outro lado, a outra ponta, né, da polaridade, você se abre para as possibilidades e aí o universo te traz essas possibilidades, essas oportunidades de você ter mais clientes. Porque enquanto o foco tá lá do outro lado, você só olha para aquilo que não tem. E aí você dá um comando de falta para o universo. E isso faz você vibrar na incerteza. Faz você ficar com aquela sensação que parece que não vai ter mesmo. Parece que não vai chegar o cliente. Parece que não vai ter atendimento no mês que vem. E isso, gente, isso é tão sério. Eu espero que você esteja prestando atenção no que eu tô te dizendo. Isso aqui é a essência de tudo que mudou na minha vida, em termos de faturamento, em termos de crescimento. Porque quando você tá com um olhar no outro lado da questão, que é na abundância, que é na certeza de que existem muitos clientes para você, hoje eu proíbo aqui na empresa, eles não têm muito isso, mas eu tinha isso, então eu me disciplino muito nessa questão, que é, não me vem com essa de que a gente não tem cliente para comprar o Top Terapeuta. Eu me policio, porque antigamente eu pensava, ai, que o público é muito nichado, a gente não consegue às vezes performar tão bem, não consegue vender mais cursos, porque tem pouco terapeuta no Brasil. Mentira, gente! Isso não é verdade. Eu parei de acreditar nisso. E quando eu parei de acreditar nisso, eu comecei a ver que existem muitas pessoas querendo ser terapeuta, existem muitas pessoas querendo fazer o nosso curso, existem muitas pessoas pedindo uma oportunidade para ter sucesso como profissional, nós viramos o jogo na empresa. E lá atrás, quando eu era terapeuta, eu não tinha tanta clareza disso como eu tenho hoje, mas eu lembro muito bem que os momentos em que a minha agenda mais tinha cliente, em que eu mais performava, era quando eu tava bem, eu tava vibrando na certeza de que eu tava fazendo um bom trabalho, eu tava confiando, tava tudo fluindo. Aí eu sempre tinha cliente para atender todo dia, toda semana, todo mês. Se eu oscilava um pouco na minha vibração e começava a pensar com outro olho, né, com os outros olhos de escassez, já diminuía, as pessoas desmarcavam, não fluía, e aí eu já tinha que revigorar de novo essa vibração. Então todo o processo vem da mentalidade, vem da vibração, vem de onde nós estamos colocando nosso foco, a nossa energia, tá? A segunda questão que a gente precisa olhar aqui é a sensação que a gente tem às vezes de as pessoas não nos verem. O que está acontecendo por trás disso? Que foi o questionamento que eu recebi lá no Instagram. Por que você tem a sensação às vezes que parece que as pessoas não te veem? Por que você muitas vezes está com essa sensação de que não está aparecendo para as pessoas? Será que não é um bloqueio seu, um medo de se expor, um medo de aparecer que está se refletindo desta forma? Avalia isso com carinho, porque às vezes é uma questão tão profunda, é uma crença tão enraizada, uma memória que está lá guardada, que às vezes a gente tem essa sensação porque tá vendo a realidade assim, desta forma, mas nunca parou para trabalhar isso profundamente. Então dá uma olhada nisso e vê se precisa de alguma terapia, algum terapeuta, alguém que possa olhar junto com você para isso, para que você se abra e perceba se realmente existe algum bloqueio, tá? Outra questão é você não ter estratégias para divulgar, porque não ter clientes, também precisamos falar da questão prática, né? Eu comecei falando da questão mais profunda, mas a gente precisa pensar na praticidade das coisas, ou seja, se você não divulga, se você não fala para as pessoas que você é terapeuta, se você não usa estratégias para isso, as pessoas não têm como adivinhar que você é terapeuta. Elas não têm uma bola de cristal para sonhar que você é um terapeuta que pode ajudar elas. E aí, para isso, nós temos muitos vídeos aqui no canal, inclusive saiu vídeo recente aqui falando disso, até o Douglas vai deixar uma indicação aqui para vocês de algum vídeo nosso sobre divulgação. Tem até uma aula recente que eu falo sobre divulgação nas redes sociais também, dou várias dicas, então a gente vai deixar algumas indicações aqui, mas você pode dar uma maratonada nos meus vídeos aqui no YouTube, ou se você tá no Instagram, tem conteúdo todo dia saindo no Instagram, dando dicas, orientando vocês para que vocês tenham estratégias que funcionem para atrair clientes, tá? O foco não é falar disso hoje, mas tem muito conteúdo meu aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook também, falando muito sobre como divulgar o trabalho do terapeuta. Então você precisa criar estratégias, você precisa saber
receber. Como é que eu faço? As pessoas têm que saber que você existe, porque senão elas não vão vir, né? Esperar elas baterem na sua porta, isso não vai acontecer de graça. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Quando nós falamos sobre ter poucos clientes, é você também analisar como que você vê a sua vida, a sua realidade. Porque se você tá nessa de achar que nunca tem o suficiente, é mais um comando de falta que você tá sempre enviando para o universo. E aí o que você vai receber? Mais motivos para achar que nunca tem o suficiente. A gente sabe disso, a gente é terapeuta, a gente estuda isso. Mas parece que é tão fácil falar e estudar, né? Às vezes a galera pensa assim: Ah, é fácil falar, é fácil dizer, mas na prática não é bem assim. aí tá mais uma crença limitante, de que pra você tudo tem que ser difícil, de que pra você tudo tem que ser penoso, senão não dá, senão não funciona, senão não é digno. Quando você tem essa visão de que, é fácil falar, mas na prática não é bem assim, você tem que observar que muitas vezes você tá vibrando na ideia de que tudo tem que ser difícil, penoso, senão você não é digno de receber. E essa programação mental precisa mudar também. É sair da escassez, dessa necessidade, dessa falta constante e começar a ter certeza que existem clientes mais do que suficientes para você, existem possibilidades 1000 para você, porque as possibilidades estão aqui, gravitando ao nosso redor o tempo inteiro. O universo é um grande campo de possibilidades. Você tem que buscar a sua, porque tem espaço para todo mundo, o sol nasceu para todos, não é clichê, é real, gente. Se você foca na abundância e muda essa autoimagem, muda essa consciência, você muda a sua realidade. Você precisa virar essa chave, senão você não vai conseguir ter uma agenda lotada, tá? Outra questão é, gente, eu tento fazer, eu vejo muito também o pessoal lá na caixinha de perguntas no Instagram dizendo: Eu tento fazer postagens, eu tento fazer tal coisa, eu tento. Olha, tentar não é fazer. Tentar é uma nuance de começar a fazer alguma coisa. Tentar é verdadeiramente se dedicar. E se dedicar é estar ali constante todos os dias fazendo algo. Estratégias e ações de divulgação precisam ser feitas constantemente, precisa ser persistente, é hoje, amanhã e depois. É estar ali todo o tempo, pensando em como melhorar. Você fez uma estratégia no WhatsApp, por exemplo, e você quer fazer milagre? Não, gente. Precisa aperfeiçoar, precisa evoluir, precisa fazer de novo. E tem uma coisa que eu gosto de dizer sempre: mesmo que você faça uma estratégia e você não agende, não feche com o cliente, só o fato de as pessoas perguntarem sobre o seu atendimento já é uma vitória, tá? Comemore, porque isso indica que tá funcionando, as pessoas estão se interessando, só não agendaram, não chegaram ao final da questão. E isso é uma questão de ir aprimorando a sua linguagem, a sua comunicação, a sua conexão com as pessoas, que cada vez mais, quanto mais você faz, mais resultados vêm, mais as pessoas entendem o que você tá falando para elas, porque as pessoas não compram, não aderem àquilo que elas não entendem. Às vezes a comunicação tá clara pra gente na nossa cabeça, mas na hora de falar não sai exatamente como a gente queria. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Por isso tem que ficar fazendo. Eu vejo resultados maiores e melhores no meu Instagram, gente. Presta bem atenção nisso também. Depois de 1 ano postando todo santo dia sem falhar, é que a gente vê resultado. A gente vê que todos os dias as pessoas perguntam do Top Terapeuta. Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, a galera quer saber do nosso curso. Mas eu tô todo santo dia no Stories, no feed, postando, acreditando, fazendo, me dedicando. Não tem desculpa. Eu tô dando um exemplo, tá, da rede social. Você pode usar outras estratégias, como muitas que eu falo nos vídeos, mas tem que ser constante. Eu vou fazer uma estratégia que a Kátia indicou que é por 1 semana, é um período. Beleza, faz num mês, no outro mês repete, no outro mês repete, no outro mês repete. A repetição é uma das formas mais poderosas de você alavancar seus resultados, de você mudar sua consciência, de você evoluir, de você crescer, de você ter resultados melhores. Não existe um caminho que seja mais poderoso do que a repetição, do que fazer hoje, amanhã e depois, se dedicar hoje, amanhã e depois. Não é fazer uma vez. Eu tentei uma vez e deu errado. Tentar uma vez não é fazer, gente. Fazer é repetir. A gente tem que sair desse modo que a gente tem de mentalidade, de pensamento, de que tudo tem que vir assim, sem esforço, de que é só apertar um botão que tudo acontece, de que existe algo mágico, né? Alguém, alguma coisa que vai vir e vai me salvar. Não existe um salvador. A gente foi tão programado para isso, né? Porque se a gente for olhar para o nosso sistema como um todo, religião, política, remédio e tantos outros, né, indústria farmacêutica, medicina, nos levou a acreditar que tudo é magia. Tipo, você tá com dor de cabeça, vai lá e toma um remédio. Pronto, passou. Resolvido. Não tá resolvido. Por que será que você tava com aquela dor de cabeça? Qual foi a verdadeira causa daquilo? É fácil se entupir de remédio para tentar resolver. Só que o remédio remedia, não resolve, não cura. Remédio nenhum não cura a dor que a gente tá sentindo dentro da gente. Entende? Então a gente precisa sair um pouco desse
modo botão automático e começar a abrir os olhos para a vida. A gente precisa se mexer, precisa ter ação, precisa ter atitude. Não espere que alguém vai resolver sua vida, não espere que alguém vai vir com uma fórmula mágica. Isto não existe. Você precisa fazer a sua parte. E quando se trata de ter clientes, de sair dessa zona de escassez, a gente precisa sim se dedicar. Não é fazer esforço, é se dedicar. Porque se esforçar é querer se matar fazendo um monte de coisa, e isso só vai fazer você entrar mais ainda nessa zona de escassez. Você não vai querer se dedicar porque vai ser muito difícil. E essa programação também tem que sair da sua mente, do seu inconsciente. Você precisa aprender a fazer tudo de forma leve. Hoje eu me divirto no Instagram. Não é um peso pra mim. Porque eu encontrei um momento no meu dia, eu encontro um momento no meu dia pra parar tudo e me dedicar pra isso. Porque é importante pra mim. Eu preciso disso. É por onde as pessoas conhecem o meu trabalho. Então tudo vai do foco. O que você quer de verdade? Você quer que as pessoas saibam que você existe? Você precisa se dedicar pra alguma coisa. Senão, nada vai acontecer. Tá bom, meus amores? Hoje foi uma chamada forte aqui, porque eu precisava trazer essa proposta pra você de como eu fui mudando a minha consciência, de como eu vi tantos outros alunos mudando dentro do Top Terapeuta, fazendo diferente, agindo diferente e tendo resultados incríveis. Hoje nós temos pessoas que constantemente, dentro do nosso treinamento, que constantemente estão faturando mais de 10 mil por mês, todo mês. Porque abriram a mente deles, abriram o coração deles para receber essa possibilidade. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Nem é para ser esforço, é para ser dedicação, é para ser comprometimento. A chave para virar o jogo da sua realidade. Se você se comprometer em fazer as coisas, se você tiver atitude e se você tiver com a mentalidade, né, com a vibração focada na abundância, não há como dar errado. Não tem como dar errado. Vai dar certo. Mas você precisa estar comprometido com essa transformação interna que vai acontecer com você. E é assustador como quando a gente muda, a coisa acelera. E a gente começa a ter o resultado muito mais rápido. Aí a gente se assusta, às vezes até recua. Você vai ver. Se você experimentar tudo que eu te falei aqui, você vai ver essa mudança acontecendo na prática. Combinado? E fica ligado que logo, logo a gente vai fazer uma semana especial aí do Top Terapeuta, a Semana Terapeuta 10K, a semana em que a gente fala do treinamento, fala do método, abre as inscrições, inclusive do Top Terapeuta, e mostra pra você o caminho pra ser um terapeuta de 10 mil por mês. Tá bom? Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!